Após o império do bode cair, subirá 4 chifres no bode. Aquele grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Essa profecia, no seu primeiro cumprimento, se concretizou, pois após a morte de Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido para Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Mas como essa profecia aponta para o futuro, os 4 chifres não se tratam mais dos sucessores de Alexandre, e sim do 4º animal. Como diz em Daniel 7:7, o 4º animal tem as seguintes características: dentes grandes de ferro, devora, faz em pedaços e pisa aos pés o que sobejava. Ou seja, nada mais do que uma descrição de um país sanguinário, que terá poder de decisão junto com o Imam al-Mahdi, que será o líder. Não generalizando, pois sabemos que o povo islâmico, em sua parte, não é radical, e a salvação alcança a todos. Mas continuando, quando surgir esse governo feroz, surgirá também o Imam al-Mahdi, o príncipe tão aguardado pelo Islã. Ele fará acordos militares, econômicos, sociais e acordo com Israel, Taiwan, China e etc. Por isso ele é chamado de o Príncipe da Aliança. E ele é também o primeiro cavaleiro de Apocalipse 6. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E aliança é uma palavra muito atual. Não é à toa que Deus, por meio de revelação a Daniel, deu esse nome para o Imam al-Mahdi. Pois você pode reparar, em meio aos conflitos, nunca se falou tanto como agora em aliança global. É importante dizer que em Daniel 9 não diz qual acordos o príncipe da aliança fará, e nem diz que terá uma paz global, por mais que um acordo de paz regional esteja na jogada. Ao longo do vídeo você entenderá. Mas como os judeus vão aceitar esse acordo com um príncipe muçulmano? No islamismo diz que o príncipe trará páginas dos evangelhos e da Torá, ainda não descobertos, que estão perdidos na Antioquia. E ele tirará também de dentro do lago de Tiberíades a Arca da Aliança com as tábuas da lei dentro dela. Segundo o Islã, o príncipe terá a ajuda de um judeu para fazer esse acordo. Diferente do que eu disse no vídeo que está fixado, esse judeu virá no início com o príncipe. E o profeta Isa virá bem depois. Isa é a forma que os muçulmanos chamam Jesus. E no Islã está profetizada a vinda de Cristo, o Isa. Esse Cristo deles é justamente o falso profeta da nossa Bíblia. Ao longo do vídeo você irá entender. Daqui em diante o enredo profético irá se afunilar. Cada versículo que aparecer na tela acompanhe com a sua Bíblia. O objetivo do príncipe será governar por 7 anos, e o acordo com Israel seria até então por 7 anos. A construção do 3º templo estará nesse acordo. Num período de 3 anos e meio, os rituais judaicos do 3º templo retomarão. Mas os rituais serão paralisados após esse período de 3 anos e meio. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Mas por que o príncipe quebrará essa aliança? No islamismo existe uma promessa profética, uma profecia, cujo é dito que o príncipe com o seu exército invadirá Jerusalém para tomar essa cidade que eles dizem ser dos palestinos, e fará de Jerusalém a sede do califado. He manages to get to Palestine. The Imam alayhi salam will liberate Palestine. Neste e em outros hadiths, incluindo versos na Surah, são muito fortes os indícios de que o califa e o califado retornará. E a sede será na Palestina. E a capital do califa será em Jerusalém. Mas os judeus ortodoxos dizem que não temos permissão para entrar naquela terra, ou de tomar de qualquer povo, e que estaríamos os oprimindo fazendo isso. Mas você vai entrar. Quando o nosso Imam al-Mahdi vier, ele nos guiará até Jerusalém, e nós reconstruiremos o nosso templo e retomaremos para nós esse Estado palestino. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel 9:26.
Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Lucas 21:20. Esse vídeo que vocês estão vendo com essas pessoas segurando bandeiras é uma propaganda islâmica sobre esse momento. Esse exército contará tanto com pessoas comuns do Islã e também radicais, que estarão ao lado do príncipe pela tomada de Jerusalém. Esse exército tem música e tem nome. Se chama Exército do Mahdi. E nas redes sociais tem muitos comentários de muçulmanos que querem fazer parte desse exército. Mal sabendo eles que tudo isso está profetizado na Bíblia. E o fim desse exército não será nada bom. Quando o príncipe Imam al-Mahdi, junto com o seu povo, invadir Jerusalém, se cumprirá profecias. Judeus serão levados cativos e etc. Passado a invasão, Jerusalém oficialmente se tornou um califado islâmico. E os muçulmanos erguerão um santuário, um templo deles em Jerusalém. Passado não muito tempo, ainda bem no meio da tribulação, surgirá um homem que o livro de Daniel o chama de Homem Vil. Ele é descrito como alguém sem honra, até então sem prestígio nenhum. Depois se levantará no lugar do príncipe um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino mediante a intrigas. Com o califado do quarto animal já instaurado em Jerusalém, esse homem desprezível fará um acordo enganoso com o príncipe. Depois de um acordo feito com o príncipe, ele agirá traiçoeiramente contra o príncipe. Esse homem, que se considerará superior aos outros, tomará Jerusalém e tomará também o califado do príncipe. Mas ele não tomará o califado do príncipe para dominar sobre esse califado. O objetivo dele desde o início será em destruir esse califado. Por isso ele usará de falsidade com o príncipe e corroerá o governo do quarto animal de dentro para fora. E tomará Jerusalém, mas não para o bem dos judeus. Este rei não terá a mínima consideração nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Uma antiga e controversa doutrina prega que os Estados Unidos são, entre aspas, uma nação escolhida para expandir seu território e seu domínio. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever e o direito de avançar sobre outros territórios para expandir seus domínios e espalhar os ideais americanos. E gera até hoje muitas críticas, principalmente de que a ideia de providência divina seja usada para legitimar invasões e ofensivas militares. Chegamos agora na parte final e reveladora do vídeo. Vamos agora entender todo esse caos apocalíptico. Esse homem que é descrito como homem desprezível em Daniel 11 é justamente o chifre pequeno que sobe no quarto animal em Daniel 7. Vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Ou seja, esse chifre desprezível é o anticristo. Repare que quando o anticristo cresce dentro do governo do príncipe, 3 das 10 lideranças desse governo caem, são arrancadas, representando a intriga e o engano profetizado que ele causará dentro do quarto animal, dentro do califado em Jerusalém. Essas 3 lideranças são líderes muçulmanos que não aceitarão o anticristo sob o governo e serão arrancados de seus postos. Mas ele virá caladamente e tomará o reino mediante a intrigas. Daniel 11:21. Em Daniel 11:23 nos conta que o anticristo virá de forma sorrateira, com a ajuda de poucas pessoas que o ajudarão nessa trama. Ele subirá ao poder como um chifre que sobe dentro do governo. Agora que o anticristo se apossou de Jerusalém, do califado, todo o povo islâmico se revoltará. Nessa altura do campeonato, o príncipe da aliança percebeu que foi enganado e que a aliança feita entre ele e o anticristo desde o início foi para derrubá-lo do poder.